Ricardo, você fez recentemente declarações que levavam à suspeita de que há irregularidades em contratos celebrados no Fundo Amazônia com ONGs. E isso já provocou efeitos, né? Vão começar a investigação, vão começar a investigar alguns órgãos, vão investigar esses contratos. Eu queria que você começasse explicando o que é o Fundo Amazônia e o que é que você denunciou. Bom, o Fundo Amazônia foi uma iniciativa da Noruega e da Alemanha com o governo brasileiro, feita através do BNDES no ano de 2009, no qual se pretendia dar um estímulo à redução do desmatamento. Como é que se fez isso? Criou-se um mecanismo no qual cada vez que diminuía o desmatamento, o ritmo de desmatamento, calculava-se o valor em termos de gases de efeito estufa, tonelada, né, de CO2, e isso era convertido em recurso ou uma equação. Essa equação permitia que o BNDES captasse doações naquele montante. Então, desta forma, a Noruega acabou fazendo sucessivos aportes que no total somaram $1 bilhão ao longo de 10 anos, mais ou menos. A Alemanha, aportes que somaram $100 milhões. Isso aqui dá essa soma de 3 bilhões e 3 bilhões e 400 milhões de reais, porque o dólar obviamente oscilou no período, então, números gerais, 3 bilhões e 400. Nesses 10 anos, o BNDES, então, ficou encarregado de gerir o dinheiro e aplicar. Onde é que foi aplicado isso? Metade do recurso, ao longo desses anos, foi usado em projetos dos governos estaduais e alguns projetos do governo federal. E a outra metade, ou seja, do mesmo tamanho dos recursos destinados a todos os estados da Amazônia e ao governo federal, 50% foi destinado às ONGs. Quem é que decidia a destinação? O BNDES. Aí começa o nosso questionamento. O BNDES decidiu 82% dos contratos feitos por eles foram decididos no modelo balcão, ou seja, sem licitação, sem processo decisório estruturado. Foi o próprio banco, o grupo que gere o Fundo Amazônia, que escolheu, nesses 82% dos casos, os projetos. O que nós entendemos que é equivocado. Quem tem que escolher o projeto é uma metodologia colocada pelo COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo. Você está defendendo a extinção do COFA, né? Eu acho que o COFA, no modelo em que ele existe hoje, ele não é bom. Por que ele não é bom? O COFA tem 3 grupos, cada grupo representa 1 voto. Então, a totalidade dos estados da Amazônia, 1 voto. A totalidade dos órgãos do governo federal ali representados, 1 voto. E a totalidade das entidades do terceiro setor, sobretudo as ONGs, 1 voto. Ou seja, as ONGs, as cidades do terceiro setor, têm o mesmo peso do governo federal inteiro. E também têm o mesmo peso dos estados da Amazônia como um todo. Não tem cabimento. Quer dizer, o dinheiro foi doado para o Brasil. Quem representa o Brasil é o governo brasileiro. Essa história de dizer a sociedade está ali representada, não é verdade. Quem representa a sociedade é o presidente da República, que foi, junto com o Congresso Nacional, eleito o ano passado para implementar um programa, uma maneira de administrar, trazer eficiência, transparência, trazer a retidão, trazer uma série de valores que foram escolhidos pela sociedade brasileira. E você dizer que o presidente da República, através dos seus ministros, dos órgãos públicos, não podem ter ingerência sobre um recurso doado ao Brasil, então o recurso não foi doado, porque o recurso, se foi doado, nós podemos fazer o que nós entendemos que é o mais correto. Você localizou, então, mais algumas peças da caixa preta do BNDES, né? Quando nós fomos, Augusto, visitar o BNDES pela primeira vez, finais de janeiro, começo de fevereiro, nós levamos uma equipe do Ministério e nós queríamos analisar alguns contratos para entender como é que funcionava e tal. E nós não conseguimos. Não conseguimos olhar os contratos que queríamos, nem escolher da forma que queríamos e tampouco o conteúdo. Eu queria olhar todos os documentos, os relatórios, as comprovações, as prestações de contas de alguns contratos. O que eles alegaram para não entregar esse material? Disseram que não podiam dar, que era sigiloso. Eu disse, olha, o ministro de Meio Ambiente é o presidente do COFA, do Comitê Orientador. Como é que pode o ministro não ter acesso aos documentos? Não tem cabimento isso. E até na altura, um determinado funcionário disse, não, o senhor não vai ter acesso e ponto final. Eu falei, não, não é bem assim. Se vocês não vão deixar a gente ter acesso, quem vai pedir
é a CGU. Aí conversamos com o ministro Wagner Rosário, que é o ministro da CGU. A CGU oficialmente requereu, através de um modelo que eles têm, que é um sistema de uma espécie de exigência de auditoria que eles fazem ali, exigiu a entrega dos 103 contratos do Fundo Amazônia na sua integralidade, com todos os seus anexos. Foi o que eu disse para esse funcionário. Eu disse, ó, você não quis nos mostrar alguns, agora você vai mostrar todos. Todos. E nós fomos olhar todos. E as investigações estão sendo feitas por quais órgãos? Então nós fizemos o seguinte, recebemos em 4 tranches 25% dos contratos, ou seja, cerca de 25, 26 contratos por tranche, e fomos analisando essas tranches. Não conseguimos analisar tudo, porque é um volume enorme, mas analisamos muitos contratos. E o que nós percebemos? Uma série de problemas. Problemas de falta de critério da escolha, não há sinergia entre os projetos que foram escolhidos, não há uma coordenação, não há uma estratégia específica. Aquilo foi escolhido aleatoriamente. Não há critério, não há critério de estratégia. Quer dizer, quando você olha, diz assim, por que escolheu esse projeto e esse? Eles não se falam, eles não têm a menor coordenação entre si. Isso, então, no fundo, é um grande desperdício de recurso. Falta critério geográfico no final. Falta um critério de estratégia, de curto, médio e longo prazo. Virou um instrumento de distribuir recurso para onde? Nossa, isso não está correto.